Bom, a minha pesquisa é sobre arte e persuasão e o meu grupo é Enzo Vieira, Gabriel Xavier, Giovana Mello, Gregory Pelougia, Sofia Vasques e Vitor Henrique Pecoraro. Nossa pesquisa tem como objetivo analisar como a arte pode ser importante na vida de jovens, pois além de ajudá-los a se expressar, ela é uma forma de gerar renda que não é apresentada a eles. Além disso, iremos mostrar vários projetos de arte com jovens que foram benéficos. A arte e a cultura têm poder de resgatar a humanidade e a cidadania. Essa foi uma frase escrita pelo Sérgio Vaz. Sérgio Vaz foi uma grande figura para a arte na periferia. Como a arte pode ajudar o jovem da periferia a se expressar? Essa é a nossa principal questão-problema. As nossas palavras-chave são persuasão, arte, jovens e periferia. Em nosso projeto, iremos ter como objetivos entender como o jovem pode ser persuasivo através da expressividade, de que maneira a arte ajuda jovens da periferia e como a arte é apresentada para os jovens de comunidades carentes. Utilizando de análise de histórias de vida de jovens de periferia que subiram na vida pela arte, entrevistas com artistas de periferia, coleta de obras de arte que mostram a expressividade de um jovem, estudos sobre o ensino da arte na periferia, estudos de como a persuasão age na arte e os tipos de arte mais usados pelo jovem, é possível mostrar a importância da arte na vida de um jovem e como isso deveria ser apresentado nas periferias. Pois os jovens de classes sociais mais altas conseguem comprar aulas de arte, porém os jovens de classes sociais mais baixas não têm esse poder aquisitivo. Nesse projeto são mostrados todos esses fatos com o intuito de promover projetos de arte gratuitos para jovens de comunidades carentes. Eu vou falar sobre os objetivos gerais e os objetivos específicos. O nosso projeto, ele tem como finalidade entender como a arte pode mudar a vida de jovens da periferia, como a persuasão pode ser usada na arte e muitas outras coisas. Muitas obras artísticas ocorrem isso. A pessoa que pediu a obra teve que mudar o pensamento do pintor. Com isso, o pintor não teve a chance de se expressar, de demonstrar a sua opinião, o seu ponto de vista sobre isso, onde é colocado um padrão a ele, e sua vantagem vai ser o compartilhamento da obra e até mesmo a fama. O objetivo específico, ele pode ser como o jovem pode ser persuasivo pela arte, de que maneira a arte ajuda os jovens na periferia e como a arte é apresentada para jovens de comunidades carentes. Hipótese: manipular e agradar o ego do outro é mais persuasivo do que uma postura egoísta diante de quem se quer persuadir. Por conta da música, do cinema e da arte, a periferia deixou de ser um lugar menosprezado pela mídia, pela política e pelos próprios moradores. A arte pode inspirar e ajudar os jovens da periferia a fugir da realidade deles. Estudar a arte é uma coisa mais geral, relacionada a massas. E estudar a persuasão é mais localizado, relacionado a uma interação pessoal. A arte pode ajudar muito um jovem de periferia, pois é uma maneira dele se expressar, o que pode mostrar o quanto um jovem pode ser persuasivo e influenciar uma sociedade. Além disso, cria oportunidades no mercado de trabalho. Essa pesquisa tem grande importância porque, ao pensar em novos métodos para jovens de periferia alcançarem sucesso na vida, algo que vem em mente é a arte e como ela pode ajudar não somente os jovens de baixa renda, mas qualquer jovem. Além disso, considerando que o ensino público não é de boa qualidade, a arte pode ser um modo de conseguir renda e também contribuir na saúde emocional. Pode-se pontuar também que como a persuasão pode ajudar profissionalmente e como ela pode ser usada na arte. A nossa metodologia é a análise de histórias de vida de jovens de periferia que subiram na vida pela arte. Nós coletamos obras de arte persuasivas e entrevistas com pessoas da periferia. Ler sobre o ensino da arte na periferia, ler sobre jovens da periferia que subiram na vida por meio da arte e ler sobre como a persuasão age na arte. Vou falar um pouquinho sobre as pesquisas que nós fizemos sobre o ensino da arte na periferia. Bem, o grafite é um movimento artístico e social. Suas contribuições dizem a respeito de mudanças nos currículos de ensino e arte. Ele não é tão considerado quanto as artes de museu, assim distanciando pessoas com culturas diferentes e de classes sociais diferentes. O grafite pode ser uma forma de manifestação política, forma de afirmação das comunidades negras e latinas. Já para as gangues, o grafite serve para demarcar o território e pode também ser um dos elementos que compõem a cultura hip hop.
Assim, podemos dizer que o grafite é uma forma de divulgação de encontros, festas e eventos das comunidades referidas. O grafite é diferente da pichação, pois a pichação pode ser usada para vandalismo e manifestações políticas. Assim, o grafite caracteriza-se pela qualidade técnica que envolve planejamento detalhado, frases poéticas e desenhos mais elaborados feitos com stencil ou à mão livre. Na região periférica de Porto Alegre é feito um projeto de dança, na qual jovens quais enfrentam uma série de restrições e violências participam de um grupo de dança de rua, associado à cultura hip hop. O grupo se chama Restinga Crew. Esses jovens encontram em suas práticas artísticas e de amizade um conjunto de elementos que acabam por ressignificar suas biografias. Neste local, eles trabalham com o plano de amizade, que é de caráter político, o plano de dança, de caráter tecnológico, e o plano da morte, de caráter ontológico, referindo às opções de vida desses jovens, as quais se mostram atreladas à possibilidade radical de encontrar um fim iminente, devido à sua condição social. Essas escolhas alteram as maneiras de cada um conduzir-se, principalmente quanto ao modo de operarem com o tempo, nas suas trajetórias individuais, obtendo a construção de identidades positivas, principalmente se tratando do jovem negro, que ocupa espaços na sociedade por meio da arte, além de possibilitar uma reelaboração positiva do próprio corpo. Uma prática social que os coloca em cena, contribuindo no processo de reconhecimento e inclusão social. Favorável à socialização e produção de sociabilidade entre os jovens, investindo em processos de pertencimento, o hip hop surge como um espaço de mediação favorável na produção de sentidos pessoais, de interpretações e representações sobre a realidade social, em especial a cidade e periferia urbana. Neste espaço, os jovens apresentam outras possibilidades de mobilização e ação política, formas de se inscreverem e dialogarem como os universos institucionais do qual fazem parte, família, escola, mundo de trabalho, entre outros. O hip hop é uma forma de expressão que articula potencialidades educativas a partir das diferentes práticas a que se propõe. Desde a Grécia Antiga, o teatro já influenciava em como a população via os políticos da época. A influência da arte no modo de pensar das pessoas não só existe até hoje, como é muito mais forte do que era na Grécia. Esse fato pode ser usado para expor uma realidade à população e assim começar um processo de mudança, mas em contrapartida não só pode, como é usado para manipular muitas pessoas, alienando-as a um jeito de pensar. Então, o que podemos fazer para resolver esse problema? Nada, já que não há garantia de que, ao tirarmos alguém de um pensamento alienado, não estaríamos colocando em outro, ou seja, cada um deve se questionar se está sendo ou não manipulado por alguém. Sérgio Vaz é um poeta da periferia. Mora no Taboão da Serra e, além de escrever, é agitador cultural nas periferias do Brasil. Ele criou a Copeferia, um movimento que faz um bar da periferia um centro cultural. O projeto promove um encontro de leitores e escritores. Também divulga poesia nas escolas. Improvisa uma sala de cinema na laje do boteco e abre espaço para produções cinematográficas. Alternativa da Quebrada. Esse projeto fez muito sucesso, influenciou e deu origem a quase 50 saraus, além de publicações independentes de mais de 100 livros. Para concluir, também foram estudados os possíveis motivos para o grande aumento de atividades artísticas na periferia nos últimos 20 anos. Para esse fenômeno, há várias explicações. Segundo o pesquisador, a arte foi usada como pacificação, como uma saída para a espiral de violência da década de 1990. Na mesma linha, a produção artística também foi usada como sobrevivência material, ou seja, o ganho de renda por meio da arte era uma alternativa entre a exploração capitalista e as atividades ilícitas. Os coletivos artísticos também estavam ligados à participação política e eram procurados por aqueles que desejavam engajamento com essas questões. Mais uma motivação para a produção artística é a emancipação humana, isto é, a arte era usada de modo a contribuir para a humanização dos moradores de áreas periféricas. O sujeito periférico é aquele que, por meio da percepção de sua condição e da superação do estigma, age politicamente para transformar a sua realidade, seja incidindo nas condições de moradia, por melhores condições de saúde, de educação,
de transporte e de cultura.